Será que nossos políticos são honestos? Acho que você imagina a resposta, né? A instituição Transparência Internacional ela publica anualmente o Índice de Percepção da Corrupção, ele chama de CPI, que classifica os países de acordo com o nível percebido de corrupção no setor público. O índice ele vai de 0, que é muito corrupto, a 100, nada corrupto. Até mais ou menos 2021, os países que ocupavam as posições mais baixas eram Somália, Síria, Sudão do Sul, Venezuela e Iêmen. Só por título de curiosidade, o Brasil ele estava na posição 94, aqui está até hoje. Gente, pensando sobre isso, eu entendi que a corrupção ela acontece em grande parte por um elemento, que é a negligência da justiça. Eu sei que agora entrei num tema delicado, mas aqui a gente faz isso mesmo. Bem-vindo ao Resenha. BJ na área para mais um episódio da nossa resenha bíblica e hoje eu quero mergulhar no livro de Levítico falando um pouco mais sobre juízo. Tá preparado? Bora lá. Bem, nesse nosso mundo maluco, todo mundo pede por justiça. De norte ao sul, todos estão clamando por justiça. A gente vive num estado de direito extremamente frágil. E a gente vê corrupção descarada, direitos humanos falidos e tudo gerando uma extrema indignação no povo. E o pior de tudo, um sentimento de impotência. A quem a gente pode recorrer nesse momento? Quem pode fazer justiça verdadeira por nós? Quem? E agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O livro de Levítico. Isso mesmo, Levítico no capítulo 16 traz uma mensagem de esperança para todos que sonham com um mundo mais justo. Nesse capítulo ele descreve o dia da expiação, que acontecia no 10º dia do 7º mês judaico. Esse dia era um super dia, um super evento importante em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Semana passada a gente conversou sobre o dia da expiação de uma maneira muito profunda. Depois volta lá no episódio 10 para entender melhor o que eu vou falar aqui hoje. Mas antes do dia da expiação acontecia o que a gente chama de festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês, as trombetas soavam, simbolizando que o dia do juízo havia chegado. Esse momento preparava o povo de Deus para a presença de Deus que aconteceria no dia da expiação. Em outras palavras, o dia do acerto de contas, que era o dia da justiça. Mesmo que para nós, num mundo tão injusto, seja difícil acreditar em justiça, na palavra de Deus nós encontramos uma solução. Uma esperança. Deus prometeu a eles a mesma coisa que promete a nós hoje. E aqueles que confessam os seus pecados com sinceridade, com arrependimento, podem ter a certeza hoje de que foram perdoados e receberam a expiação. Mas antes de nos aprofundarmos no capítulo 16, eu preciso contar uma história que envolve o capítulo 16 de Levítico e que fez parte de uma das maiores decepções da Terra, talvez uma das maiores decepções do cristianismo. Foi muito recente. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Me desculpe. Eu só achei que devia saber. O versículo bíblico de Daniel 8,14 sacudiu o mundo porque durante um bom tempo muita gente acreditava que o tal santuário mencionado em Daniel 8,14 era a nossa terra e que ela seria purificada por um fogo divino quando Jesus voltasse. Só que eis que surge um cara, uma pessoa, Guilherme Miller, dizendo que Jesus voltaria no ano de 1844 e isso era a purificação. Esse seria o momento da purificação e, segundo as contas, o evento da purificação que eles acreditavam ser o retorno de Jesus aconteceria no ano de 1844. Miller ganhou muita fama, com as suas pregações, usando a profecia de Daniel, e ele fez muita gente acreditar que Jesus voltaria em 1844. Só que aí veio uma grande decepção. O ano chegou, a data chegou e nada de Jesus voltar. Muitos ficaram desapontados, abandonaram a fé, mas alguns continuaram na jornada tentando entender o que havia acontecido de errado naquela profecia. O que a profecia tinha a dizer? Eles acreditavam que a data estava certa, mas chegaram à conclusão de que o evento era errado, o evento era outro. Esse grupo resiliente ele foi pesquisar e descobriu algo incrível. Daniel 8,14 estava falando de 1844, sim, mas não do retorno de Cristo. Depois disso, eles partiram para uma nova interpretação das profecias de Daniel, descobrindo novos significados e novos simbolismos. E é aí que entra uma grande descoberta. Existe um santuário lá no céu e o que tínhamos aqui na terra, uma espécie de réplica do santuário celestial. Gente, essa descoberta ela abriu portas para um novo entendimento sobre Levítico 16 e sobre a missão de Jesus no santuário celestial. A partir daí, Levítico 16 ganhou muita importância porque ele é um guia da compreensão da obra de Jesus hoje no céu. Uau! Agora vamos descer mais fundo nessa questão. O livro de Hebreus e o livro de Apocalipse, lá no capítulo 11, verso 19, falam sobre um verdadeiro santuário no céu, onde Jesus trabalha, Jesus ministra. É esse santuário celestial que dá o sentido e o propósito para o santuário terrestre. O santuário terrestre não era um fim em si mesmo, mas uma representação, um modelo tridimensional do que acontece no céu. Era uma aula visual para o povo de Israel. Mas aí você fala, BJ, mas se o santuário terrestre precisava ser purificado, o celestial também precisa? A resposta é
Sim, como a gente pode ver em Hebreus capítulo 9, versículo 23. Gente, o entendimento de que existe um santuário no céu muda tudo, porque o chamado para o arrependimento, que acontecia uma vez por ano para os israelitas, é um chamado constante para nós hoje também, porque nesse momento, Jesus está fazendo uma obra de purificação do santuário celestial. Sabe, o dia da expiação é o que está acontecendo agora, lá no céu. Esse é um dia de profunda reflexão, uma chamada para abandonar os pecados e buscar uma vida plena em Cristo. E é isso que está acontecendo no céu agora. Aí você me pergunta, BJ, por que afinal de contas o santuário precisava de uma faxina? Bem, a resposta está na troca que acontecia entre o povo de Israel e o santuário. Pensa comigo, durante todo o ano, os pecados do povo iam se acumulando, meio que nessa caixa de correio de pecados. Por isso, uma vez por ano, rolava uma limpeza geral no dia da expiação para poder devolver ao lugar o seu caráter sagrado. E como era essa faxina? Ela não era com sabão, não era com esponja, não. No dia da expiação, a purificação do santuário acontecia de uma forma bem simbólica e bem marcante. Eles pegavam 2 bodes, selecionavam esses 2 bodes. O primeiro, conhecido como bode para o Senhor, era o voluntário, era o bode para purificação. O sangue desse bode, ainda puro de pecados, era levado ao lugar santíssimo e aspergido no propiciatório. Esse era um gesto de redenção, uma espécie de faxina espiritual. Mas o segundo bode, ele tinha uma missão diferente. Ele era carregado com todos os pecados do povo de Israel e ele era mandado para o deserto. Esse bode, chamado de bode emissário, ele fazia o trabalho sujo. Ele carregava a carga pesada, ele representava o nosso adversário, Satanás, que um dia vai ficar sozinho com toda essa carga do pecado. Finalmente, o que tudo isso tem a ver com Jesus e com a obra de Jesus no santuário celestial? Bom, essa história toda, ela nos traz 2 grandes lições. A primeira é que Jesus, ele está sempre pronto a nos purificar dos nossos pecados. Sempre, sempre. E como faz isso? Com seu sacrifício na cruz. Segundo ponto, ele está agora no santuário celestial intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote enchia o lugar com aroma de incenso, ele simbolizava as orações de Jesus por nós. Imagina só o próprio Jesus agora orando, intercedendo por você. Essa é uma promessa muito poderosa. E isso é real. E isso está acontecendo agora no céu. Resumindo, primeiro, a justiça é garantida para aqueles que estão com o sangue de Jesus e sob o sangue de Jesus. Segundo, o dia da expiação é um chamado constante para abandonar os nossos pecados e buscarmos vida plena em Cristo. Terceiro, Jesus está hoje no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. Quarto, Jesus está sempre pronto a nos purificar dos nossos pecados com o seu sacrifício na cruz. Que através dessa lição você entenda que Jesus Cristo, ele te ama tanto, a ponto de hoje ainda estar envolvido ativamente na obra da salvação. Assim como no dia da expiação, o povo de Israel era chamado a se arrepender, a se aproximar de Deus e assim receber o perdão, eu e você hoje também estamos passando por esse momento. Hoje é um dia de arrependimento, um dia de confissão, um dia de rendição. Afinal, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, está no céu, intercedendo por você e te dando a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, a sua vida purificada e o seu coração transformado. Você aceita esse Jesus hoje na sua vida? Você aceita a obra desse Jesus feita por você no dia de hoje? Se sim, feche seus olhos e faça essa oração comigo. Querido Deus, eu intercedo agora por essa pessoa que está comigo nesse momento, pedindo que o Senhor transforme a vida dela. Obrigado, Pai, porque temos um Jesus que se preocupa conosco e que intercede por nós. Nós recebemos e aceitamos o sacrifício de Jesus e hoje queremos nos purificar dos nossos erros, falhas e pecados. Transforme o nosso coração, purifica a nossa alma e nos aproxima de Ti, Papai. É o que peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Se você orou comigo, escreve amém nos comentários e não se esqueça, Papai do Céu está aí perto de você, Jesus hoje está intercedendo por você e hoje você tem a chance de salvação. Por favor, não desperdice, aceite, cola com nós e vamos junto, porque o céu está logo ali. Grande abraço, até semana que vem.